Olá, eu me chamo Ana Paula Gomes. Estou aqui para compartilhar com você o livro de Gálatas, capítulo 6. Nós estamos discorrendo em todo o livro de Gálatas e hoje estamos chegando ao último capítulo desta aventura de reflexão e transformação. O meu desafio para você é que você possa compartilhar esse áudio com pessoas que de repente você sabe que tem um desejo de parar para meditar, para avaliar seus comportamentos e suas atitudes do momento, pessoas que querem realmente sair da circunstância que estão e que desejam profundamente serem ministradas de forma pontual pelo próprio Deus. Que esse áudio vá de encontro ao seu coração e de encontro ao coração de pessoas pontuais e específicas para este tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outros, pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus, que palavra rica. Você já parou para pensar em como é carregar as marcas de Jesus em seu próprio corpo? Uau! Eu não consigo nem dimensionar essa reflexão. Quando Paulo escreve em Gálatas 6 que devemos carregar os fardos uns dos outros, eu creio que ele está falando sobre essas marcas de Jesus. Porque aqui fala sobre, de fato, as instruções que o próprio Jesus nos deixou por meio do seu estilo de vida. Fala de uma comunidade que vivia entre pressões religiosas, pressões sociais, pressões políticas. Então eu acredito muito que essas marcas que ele se descreve carregando, né, tem referência em relação a tantas coisas que nós podemos refletir nesse momento. Há 2000 anos atrás, o mundo mudou. Mas hoje eu quero falar principalmente para nós mulheres que ainda sentimos muitas pressões em relação a muitas coisas. Nós mulheres que vivemos em uma sociedade que cobra muitas perfeições,
perfeições para que nós sejamos mães impecáveis de repente profissionais incansáveis, por que não dizer esposas equilibradas, mulheres independentes, mas acima de tudo cuidadoras. Então existe muita pressão sobre nós, muitas vezes. E esse é um paradoxo que nos esmaga, não é mesmo? E aqui o texto de Paulo, ele nos instrui, nos provoca a desmontar essa ilusão da autossuficiência, porque sem as marcas de Jesus, nada podemos fazer. Se o Senhor, por meio das instruções de Jesus, não for o centro da nossa vida, nós estaremos enxugando o gelo. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre o que fala muito aqui, a lei da semeadura. Paulo, ele nos lembra que tudo que o homem semear, ele também colherá. Então, essa sociedade que nos leva, nos impulsiona a semear pressa, consumo, comparações, também nos leva a colher ansiedade, solidão, transtornos psicológicos. No íntimo de cada nós, mulheres, existe uma semeadura. Quando nós repetimos muitas vezes pensamentos autodepreciativos, planta-se cansaço dentro de nós. Quando nós alimentamos de comparações em redes sociais, na igreja, nos nossos meios familiares, cultiva-se uma frustração. E nós precisamos olhar para todas essas circunstâncias da nossa vida e compreender de fato o que Jesus quer nos ensinar por meio deste livro que nós lemos agora. Quando nós semeamos pequenos gestos de cuidado, quando nós semeamos realmente essa plantação boa, nós começamos, de fato, a revolucionar o nosso interior de dentro para fora. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso semear coisas boas em meio a essas pressões? Fazendo algumas análises, como eu tenho dormido, por exemplo? Qual tem sido a qualidade das minhas amizades? Como tem sido meu tempo com Deus? Através dessas análises, dessas escolhas, nós iremos colher os frutos daquilo que nós realmente estivermos ali colhendo. Então nós precisamos realmente compreender qual é o terreno do nosso coração nesse tempo que nós estamos vivendo. Paulo, ele nos exorta neste livro, não nos cansemos de fazer o bem. Hoje esse bem para você que está me ouvindo pode ser algo tão simples quanto resistir à lógica de repente ser indiferente a algo. Pode ser de repente a atitude de se desafiar a ter paciência com seus filhos, mesmo quando você está exausta. É de repente ouvir uma amiga, quando você já sabe que ela vai vir com aquela mesma narrativa de sempre, e ainda assim você para ouvi-la e não se fecha. É ser honesta consigo de repente, mesmo quando o mundo está repleto de máscaras. Fazer o bem, minha amada, não é apenas você fazer coisas externas. Você foi ensinada a ser uma mulher que constantemente precisa estar sendo estimulada a se esgotar. Eu fui ensinada. Mas eu quero te desafiar a entender o que esse capítulo 6 está nos provocando a vivenciar. Paulo, ele fala sobre circuncisão. Circuncisão era um símbolo
de uma identidade religiosa. Mas hoje nós temos outras circuncisões, nós temos, digamos que selos, que podem se dizer como status, aparência, diploma, seguidores. Mas ele concluiu dizendo que nada disso importa. A circuncisão não importa. O que importa mesmo é você ter uma nova vida. E isso me confronta, será que te confronta? A se questionar quem eu sou de fato diante de tantas ofertas. Será que eu sou definida pelos meus títulos que eu sustento, pela minha pele perfeita, por tudo aquilo que eu faço? Nós precisamos nos fazer perguntas. Nós precisamos realmente nos colocar como aqui tem um trecho que diz: examine cada um a sua própria obra. E olhando para essa afirmação, eu te pergunto, em que áreas da sua vida você tem carregado pesos em silêncio? Como, por exemplo, pedir ajuda porque você não quer demonstrar fraqueza. Como que você fala com você quando você erra? Você se julga, você é mansa contigo? Quais sementes você tem plantado no seu cotidiano? De autocuidado, de autenticidade, de comparação, de pressa, de culpa. Como está esse terreno? Como está esse solo do seu coração? O que significa para você não desanimar em fazer o bem? Você tem se perdido de você mesma? A sua identidade, a sua verdadeira identidade, ela está firmada em quê? Em símbolos externos? Aparência? Aprovações? Conquistas? Ou numa vida real e autêntica, de estilo de vida com as marcas de Jesus? Que você e eu possamos aceitar esse convite que Gálatas 6 nos faz para viver com mais humanidade. O meu desafio para você e para mim também é ajudar e ser ajudada, e se permitir ser ajudada. Perdoar e se permitir ser perdoada. Semear o que dá vida e não somente o que consome vida. Persistir em fazer o bem mesmo quando ninguém estiver vendo. E lembrar que a verdadeira marca das marcas de Jesus, as marcas da fé, as marcas do Evangelho, não é performance externa, mas aquilo que as marcas de Jesus de forma interna está impregnando no seu íntimo. Amém? Que você e eu possamos ser ministrados nesse tempo, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir a reconhecer as áreas de nossas vidas que precisam desse estímulo, desse chacoalhar, dessa atitude de transformação e de ousadia, que você e eu possamos nos levantar em autoridade para fazer o bem a todos, conforme o próprio Senhor tem nos ensinado, que nós possamos carregar as marcas de Jesus no nosso corpo, e onde quer que nós formos, a glória, a manifestação da presença de Deus chegue através de nós, às vezes sem palavras, apenas com um olhar, porque eu e você seremos a Bíblia que muitas pessoas nunca abrirão para ler. Então que nós possamos ser essas cartas vivas, que de verdade possamos levar e representar o verdadeiro Evangelho, que nós sejamos pessoas imitadoras de Cristo Jesus, onde quer que formos, para de fato manifestarmos o propósito que o próprio Senhor estabeleceu para esse tempo, para essa geração, para essa humanidade. Amém? Deus abençoe você, sua casa, e que nós possamos verdadeiramente nos levantar como um exército de mulheres que decidiram, de fato, permitir que o próprio Espírito transforme aquelas áreas que só Ele e essas mulheres sabem. Amém? Deus abençoe vocês.